Gente, a gente está aqui no Transforma Música. Esse festival é um festival criado por mim, pelo Gustavo Koch, é uma equipe gigante, maravilhosa. Gigante não, né? A gente inclusive vai falar sobre isso, né? Sobre como produzir arte, como produzir cultura, com orçamentos enxutos, mas com muita vontade também de fazer acontecer. Porque é o que nos resta, né? Vontade e essa estamina assim, para fazer virar, já que tudo está tão precário e seco nas artes brasileiras, apesar de tudo isso, né? A gente continua aqui resistindo, produzindo arte, produzindo cultura e contando com a sorte. Bom, meu nome é Ali, eu sou filósofo e multiartista, e para começar esses talks, a gente está recebendo a Jupe do Bairro, que é alguém que eu admiro muito e que intersecciona tanto na obra dela, tanto quanto no corpo dela, várias questões, várias marcações que nos interessam para pensar música, artes visuais, 3Ds, performance. Queria que você se apresentasse e falasse um pouco também sobre o seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada, gente, pelo convite. Amei desde ontem estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Jupe do Bairro, eu sou artista, mas eu gosto de me reconhecer principalmente como arteira, né? Até porque a arte ela não apareceu para mim de uma forma dada. A arte apareceu, na verdade, como uma possibilidade. Então, quando eu era uma criança, né, indo para a fase da adolescência, eu comecei a escrever e, na verdade, eu não tinha a pretensão que aquilo poderia virar música, composição. Na verdade, eu estava escrevendo porque era uma espécie de terapia barata. Era uma forma de eu conversar comigo mesma, entender as mudanças que estavam acontecendo na minha mente. Isso com quantos anos, mais ou menos? Isso com 13 anos. Um diarinho. Um diarinho. Eu tinha também. Tinha. E daí, o primeiro contato, inclusive, com as manifestações artísticas foi através da igreja, né? Porque parte da minha família ajudou a fundar a Renascer em Cristo. Por incrível que pareça, aquela igreja que teve o bafo dos dólares na Bíblia, Espaçônia, Apóstolo Estevão, enfim. E daí meus primeiros contatos com a arte foi através da igreja, e isso é muito comum, né, para crianças e pessoas vindas da periferia. Então, mas ainda eu não reconhecia aquilo como arte, e nem também o que eu escrevia. Era uma espécie de diálogo comigo mesma. Até porque nessa fase, assim, a gente não tem quase que nem legitimação dos nossos próprios desejos, né? Exatamente. Enquanto pessoas queer, pessoas LGBTs. Exatamente. Se você não tem essa legitimação nem daquilo que você sente e expressa enquanto identidade e desejo, que dirá a afirmação de poder ser artista, né? Total, não, e sem contar que aquilo, essa manifestação artística primária vindo das igrejas, na verdade é uma cadeia de reprodução e não de ativação do que você quer ser. Sim. Você faz porque você precisa fazer, e precisa estar num grupo de dança, ou precisa estar no coral, precisa alguma coisa para começar a crescer na igreja. E era a igreja evangélica? Evangélica, cristã. Não, e eu tenho vícios até hoje, assim, que aí do nada eu meto um está amarrado, super, assim, e hoje eu me reconheço como ateia não praticante. Vigia. Hoje eu me reconheço como ateia não praticante, porque quando o galo aperta eu falo, me vê um Deus, me vê um Buda, né? Quem agir primeiro tá comigo. E daí eu fui tendo um contato, assim, nessa minha adolescência com grupos punks também, até porque meu pai era punk. Meu pai ele tinha uma banda chamada TH, que, enfim, na fase jovem dele, ele tocou essa banda durante bastante tempo. E eu fui conhecendo a cena punk da Zona Sul de São Paulo,
onde eu nasci e fui criado, no Capão Redondo. E daí, uma vez eu apresentei um desses textos para um dos meus amigos e ele falou, nossa, isso daqui é muito interessante, isso daqui poderia virar zine porque precisa chegar em pessoas e tudo mais. E para quem não sabe, zine é aquelas publicações independentes, né? Geralmente feita com colagens ou escritas na mão. Se vocês encontrarem uma pessoa que faz zine, tomem cuidado, porque essa pessoa é séria e perigosa. É séria e perigosa. É verdade? É verdade, é verdade. E daí eu falei, não vou fazer isso, porque eu ainda era muito tímido, eu sou muito tímido ainda também, mas é que a arte acabou me dando, né, esse respiro, assim, para me tranquilizar e enganar as pessoas. E aí eu falava, não quero fazer isso. Daí até que um dia eu resolvi fazer esse fanzine com ele, e aí ele tirou algumas cópias para mim e falou, olha, você tá penosa, tá dura, então você pode vender esse fanzine, né, tipo, por contribuição espontânea e tudo mais. E aí eu falava, eu tenho muita vergonha, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir. E aí eu comecei a distribuir esses fanzines. Isso você estava com quantos anos? Isso nessa faixa etária ainda, de 13, 14 anos. 13, 14 anos. E aí eu comecei a distribuir esse fanzine e eu sentia que as pessoas pegavam pensando que era folheto de igreja. E aí as pessoas pegavam, e aí quando abriam se deparavam com umas colagens, com umas pirocas, né, uns pintos, umas vaginas lá, e eu falando já sobre sexualidade, sobre identidade e tudo mais. E daí as pessoas, elas abriam aquele fanzine, isso causava um constrangimento, mas eu comecei a gostar desse constrangimento que eu estava causando nas pessoas. Até porque esse constrangimento, ele acontecia, mas as pessoas, elas não transferiam para mim de volta. E aí eu comecei a pensar, eu estou gostando de fazer isso. Daí, com isso, eu fui entendendo outras camadas, né, do que poderia se tornar a minha arte. A gente fundou, eu e um grupo de amigos na época, fundamos o Sarau do Valo, porque o Valo Velho, ele é o último bairro do distrito do Capão Redondo e ele fica bem na divisa entre São Paulo e Itapecerica da Serra. Então é uma quebrada meio rural, assim, você vê umas vacas passando, ao mesmo tempo que tem um baile funk, assim, sabe? É ótimo. E daí eu fui fazendo esse corre com o Sarau, a princípio como produtora. E daí eu via muitos signos femininos, LGBTs passando por lá, mas as pessoas, elas não ficavam. E aí eu ficava tipo, porra, por que essas pessoas não ficam aqui, né, no sarau, não sei o quê? E aí eu fui percebendo essa falta de representatividade, e isso é um parênteses que a gente pode falar mais tarde também, daqui a pouco, a representatividade. E as pessoas, elas não se sentiam contempladas com quem estava lá, porque ainda era uma manifestação masculina, da galera da cena do rap que ia se apresentar, e muitas falas machistas, e que às vezes passava imperceptíveis para mim pela passação de pano mesmo, para ser bem honesta. Você está dentro de um contexto que não produz exato, possibilidades. E aí a fala machista do Joãozinho não é tão machista porque ele é tão fofo. Aí que você não conhece, ele fala da boca pra fora. Tem um coração tão bom. Ele tem um coração tão bom. E daí eu fui entendendo isso, e aí foi quando eu saí da produção e comecei a atuar na apresentação. Estava falando, se eu ficar na apresentação, provavelmente a gente vai trazer outros públicos, e quem for escroto e se sentir incomodado não vai nem colar. Daí o que aconteceu? Teve dessas edições do Sarau, eu acabei apresentando e já escrevia, então fui recitar. E no momento que eu estava recitando, tinha um DJ que estava fazendo a passagem de som, porque ele ia se apresentar também, e soltou uma base, eu comecei a recitar em cima dessa base.
E aí foi quando uma amiga fez um vídeo, e era bem no comecinho, assim, do Facebook, e daí eu postei esse vídeo no Facebook e deu uma viralizada. E aí, depois de 1 ou 2 semanas, assim, eu recebi um convite para participar da primeira edição do Festival Queer da Ocupa Ouvidor, que era o primeiro ano da Ocupa Ouvidor. Daí eles falaram, a gente tem uma ajuda de custo para você fazer um show de R$ 50. E eu, punkzinha, dura, 50 conto, eu falei, opa, é agora. E Na minha aí... época também era assim, sabia? O quê? Na minha época era assim. Era assim, né? O Pomba, aliás, quero muito conseguir dedicar esse festival ao Pomba também, que nos deixou esse ano. Sim. Cara, o Pomba abria muitas portas pra gente, assim. Sim. Tipo, a galera novinha, espivitada, e era esse esquema aí, ó. Era esse Toma esquema. aqui, ó, R$ 50, Toma aqui, traz o seu 50 pendrive. Não, e tem uma história Maravilhoso, do né? Tem que ter essa escola mesmo. Tipo, Tem. ganha pouco, vai lá e faz o seu melhor. Faz com tudo, É. faz com tudo. E tem uma história ótima, porque primeiro que eu não cantava, né? Eu não cantava. Isso foi uma grande coincidência, assim. E eu não cantava. E aí, quando eu fui convidado, eu falei, porra, eu tenho uns 3 textos decorados na minha cabeça, então eu posso baixar umas bases do YouTube. Aí eu falando, mas e pra fazer um pocket show de 3 músicas não dá. Eu preciso pensar em mais. Aí eu pensei em mais 3. Aí eu falei, já sei, eu vou fazer cover. E como eu não tinha noção de repertório na época, eu lembro que eu baixei um karaokê do Roupa Nova, o Isca Gogô. Você Me Vira a Cabeça, da Alcione. E alguma da Gaiola das Popozudas, assim, tipo, a mistura do Brasil com o Egito. E daí eu fiz esse setzinho. Eu não tinha experiência também com pendrive ou coisa parecida. E daí eu peguei um computador emprestado de uma prima minha, que era com CPU, tela de tubo e tudo mais. E como eu era muito caipira ainda, né, de quebrada, eu vim com muito medo, assim, porque eu lembrava que minha mãe falava que aqui a galera vendia órgãos, e eu ficava, nossa, gente, prefiro que roubem meus órgãos do que o computador da minha prima, porque eu não vou ter como pagar, R$ 50 não paga. E daí eu vim, assim, aí quando eu cheguei, quem me recepcionou olhou assim e falou, nossa, mas o que é esse monte de sacola, que tá com um monte de sacola pra não mostrar que era um computador? Aí eu falei, é um computador. Aí ele falou, nossa, mas por que você trouxe o computador? Eu falei, não, porque minha música tá aqui dentro. E eu não sabia, eu não sei se eles entenderam que era performance, se eu era ingênuo, assim. E daí eu fui me apresentar, e naquela época eu usava uma balaclava. Mas aquela balaclava era por quê? Porque se eu passasse muita vergonha, ninguém ia saber quem era eu. Não era estético. Eu estava realmente me protegendo. E aí eu fazia esse show de balaclava, não tinha DJ, não tinha nada, então eu soltava o play no computador, ia correndo pro pedestal, ia indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E aí no final dessa apresentação, eu falei, nossa, o capitalismo é sujo. Como a gente se vende por dinheiro. Olha como R$ 50 pode mudar uma pessoa. Eu não quero mais fazer isso nunca mais na minha vida. E daí, depois de um tempo, eu fui convidada para apresentar um palco na virada cultural. E eu recebi uma mensagem, né, no Facebook. Eu pensei que era mentira. Falei, nossa, essa galera do centro é muito mentirosa, gente safada, tirando com a minha cara. Daí eu falei, tá bom então, me manda por e-mail porque minha produtora vai cuidar disso. Nunca que tinha produtora, gente. Nunca. Eu escrevi, eu fiz um e-mail chamado Ruth Produções, daí eu mandava pra lá e eu era a Ruth, claro. E aí eu pedi pra mandar esse e-mail, e daí teve uma proposta de eu apresentar um dos palcos da virada cultural,
com um cachê de R$600. Eu falei, gente, De mentira. 50 para 600, tá melhorando um pouquinho. Aí eu falei, nossa, não, é caô, é caô. Mas aí eu chamei um amigo meu, que era DJ, eu falei, é o seguinte, vamos pra virada, se for verdade, a gente racha essa grana, quando receber tudo certinho. Se for mentira, a gente curte um show, vê alguma coisa. Bebe uma catuaba. Bebe uma catuaba lá, não tinha catuaba na época ainda, não vou entregar a corote? idade. Não vou falar sobre isso. Boa. Não é o tema. Daí, e aí fui recebida, foi muito massa, apresentei. E daí a galera da organização deixou com que eu fizesse as minhas músicas nos intervalos. E nem tinha música, eu estava inventando moda. E daí foi muito curioso, porque eu comecei a perceber, comecei a ser contratada para participar de festas, principalmente com a Noite Clubber, né, de São Paulo, assim. E eu ficava muito curiosa de entender o porquê. Porque as minhas composições falavam sobre a minha vivência e também sobre as pessoas que estavam frequentando esses lugares. Eu falava, nossa, a galera tá me contratando pra acabar com a festa, assim, não tô entendendo. E daí foi quando eu comecei a perceber, na verdade, que a cena que estava sendo feita e construída, principalmente a cena queer, central e tudo mais, tinha muita teoria, mas não tinha prática. E faltava muitas pessoas de corpos marginalizados, corpos vindo de outra geografia. E daí eu comecei a entender o porquê a minha presença foi importante. E daí eu fui fazendo rap em festa de techno. Batia cartão no Lamour, né, antes do Lamour. Que era incrível, que era incrível. Saudades. E ele tinha uma cena muito forte, assim, né? As festas de rua também. As festas de rua, Festa Mel, tava sim, tudo muito acontecendo, tudo junto, tudo né? acontecendo. Gente, era outra São Paulo. Era outra eu São tanta Paulo. saudade às vezes. Era outra São Paulo. E daí eu fui percebendo isso, assim, e aí é quando eu me vejo nessa posição do ser artista, né? Porque aí foi quando eu realmente tive uma chavinha de que eu poderia ser artista. Isso demorou um pouco, porque, enfim, principalmente para artistas independentes, essa autoestima de se nomear artista vem mais tardia, para signos femininos, né? Corpos que são objetos e depois se transformam em corpos objetos, assim. Mas aí eu comecei a entender que eu estava criando a arte, né? Que eu estava florescendo a arte. E daí é quando eu me reconheço e falo, tá, então agora eu vou começar a criar a partir dessas coisas, e desde então não parei, assim. E como tem sido para você se organizar enquanto artista? E aí, nesse sentido, de pensar todas as etapas, né, da produção de um disco, de um show, enfim, de todos os fazeres, né, os saberes artísticos que a gente precisa ter para veicular nossos trabalhos, para fazer com que eles circulem por galerias, ou por casas de shows, ou por festivais. Eu lembro que eu fiz um post no Instagram, há um tempo atrás, e a chamada, eu adoro fazer isso, a chamada era "O artista não é um empreendedor". E eu sei que é provocativo, e eu fiz para provocar, porque a gente está nesse tempo, assim, onde existem 1000 workshops milagrosos, né? Como criar uma música em 3 dias e viralizar, como produzir o seu show em 10 minutos, você faz um show de 1 hora, como... E às vezes você fica olhando assim e fala, porra, peraí, não é assim que se produz arte. Nossa, demora tanto tempo para você chegar num conceito de um disco, para você criar uma letra, para você criar uma melodia, para você criar a narrativa de um videoclipe, para você reunir um coletivo de pessoas que comprem a ideia e assinem e falem, nossa, cara, que ideia foda, que coisa maluca, vamos fazer, sabe? E para mim é muito complexo, né? Porque a gente está vivendo nesse tempo onde
artistas do mainstream fazem essa propaganda, né, de eu não sou mais artista, eu sou empresária. Que me ressoa muito nas últimas eleições, quando estava na moda a pessoa falar, eu sou gestora, não sou político. Sabe? Para mim é tão conservador quanto, sabe? E o fazer artístico é tão precioso, tão bonito, tão complexo, tão completo em si mesmo. E aí eu queria entender como funciona isso para você. Você se considera mais empreendedora ou mais artista? Que ao mesmo tempo também é uma linha tênue, né? Porque a gente tem que fazer dinheiro. Sim. Mas eu acho que o fazer dinheiro, a vontade de fazer dinheiro, não pode ser maior do que o fazer artístico, do que a obra. Bom, eu tenho teto de vidro, né? Eu sou aquariana. Eu sou aquariana. O CD tá aí? Tem CD aí? Abre e passa pra galera ver. Sim. Que eu acho que vai ser uma experiência massa pra gente trocando ideia também. Tu falou das últimas, um dos últimos exemplos assim, de seduzir o público, de a pessoa te achar foda, não sei o quê. E é aí que eu começo. O meu processo criativo, ele se dá primeiro que eu precisei acreditar em pessoas e na sequência eu precisava que pessoas acreditassem em mim. Sim. Porque eu tinha composição, eu tinha curiosidade, eu tinha musicalidade, eu tinha tudo que eu precisava para começar a minha carreira. Mas eu não tinha dinheiro. E como que eu vou fazer esse dinheiro, né? Sim. E para quem não sabe, eu trabalhei com a Linda Quebrada, né? Durante 5 anos. E nesse tempo, assim, todo mundo, apesar de eu já cantar antes dela e não ter nada lançado oficialmente em estúdio, muitas pessoas perguntavam, quando você vai lançar seu disco? Quando que você vai lançar não sei o quê? E tinha 2 lugares que, eu ficava me sentindo ainda que eu não estava preparado, que minha música ainda não tinha atingido o lugar que eu gostaria. E também eu não tinha esse recurso, né? E aí eu resolvi fazer o Kikante, que é uma plataforma de vaquinha online, onde eu precisei, e fiz uma provocação, inclusive, né? O que pode um corpo sem juízo, a partir dos estudos que eu estava tendo também sobre o corpo, usando Lacan como referência, Butler, e aí eu fui entendendo tudo isso, assim, fazendo essa provocação. E o primeiro ponto que eu tive, para além de fazer com que essas pessoas acreditassem em mim, era pensar em estratégias. Então eu tinha um celular de 8 GB, então eu que fazia minhas artes e tudo mais, tudo pelo celular. E daí eu tinha os aplicativos, baixava um aplicativo de foto para editar foto, aí tinha que apagar, subir na nuvem as fotos para baixar o aplicativo de vídeo. Aí eu apagava o aplicativo de vídeo, subia os vídeos na nuvem, e aí ia fazendo essa seleção e fazendo o que dava com o que eu tinha. Mas eu tinha muita vontade. E a segunda etapa disso foi estar presente ao meu tempo. Isso para mim foi fundamental. Isso não significa que você tenha que fazer dancinha de TikTok para vender tua música, se ela não for música de TikTok, sabe? Mas eu estava me atentando porque eu tinha levantado uma campanha conceitual e estava vendo que aqueles números eles não estavam chegando. Aí eu fui fazendo o quê? Fui entendendo as sacadas do que estava sendo produzido. Então, eu lembro que na época estava começando a viralizar as dublagens do Guto TV e tudo mais. E daí eu estudei também campanhas de financiamento coletivo e via que artistas pediam para outros artistas maiores ou tão grandes quanto para fazer esses pedidos, né, para ajuda, que não sei o quê. E daí eu não tinha tanta amiga famosa na época. Aí eu falei, quer saber? Eu vou dublar. Aí eu dublei a Anitta, aí eu dublei a Rihanna, Kim Kardashian. Daí isso começou a viralizar. E aí a minha campanha começou a viralizar e pessoas começaram a me conhecer através da minha campanha.
que aí eu fazia desafio, tipo, se bater meta X eu vou vestir minha mãe de emo, sabe? Eu fui fazendo umas estratégias de estar conectada, entendendo qual era o meu público e principalmente valorizando o meu público, porque um exemplo que eu acho que é extremamente importante para se manter na arte de uma maneira vanguarda é ter noções sobre o tempo. E o tempo é uma coisa que eu converso muito com o Fábio, que o tempo é talvez seja a coisa mais generosa que você pode oferecer a outra pessoa. Porque o tempo ele não volta, né? Dinheiro você faz de novo, enfim, tudo pode se reconstruir, mas a partir do momento que você dedica tempo, né, a outra pessoa, a um fazer, aquilo não volta mais, né? O tempo não volta mais. Então, eu sempre quis valorizar muito as pessoas que estavam ouvindo a minha música, meu primeiro single, que inclusive era um tempão, porque eu já comecei um single com 7 minutos. Né? Pois é, isso que eu ia dizer, né? A questão do tempo e das artes também é algo que me ocupa e me preocupa muito. Total. No sentido de que a gente está cada vez mais conduzidos pelas Big Techs a consumir coisas músicas, por exemplo, de 2 minutos, sabe? Sim, claro que não dá pra generalizar tudo, mas era o que a gente estava conversando. O que adianta fazer música de 2 minutos e a pessoa perde um tempo de 2 minutos contigo, mas não perde o tempo de um show, de estar presente fisicamente, sabe? Então, são contradições que a gente tem que ficar muito ligada e principalmente pensando nesse lugar de construção de para onde você quer ir. De obra mesmo. De obra, de construção mesmo, né? Do seu cérebro para fora, né? Para onde você quer ir, como você quer ir e como você se projeta, né? Porque é isso. Eu estou no intervalo que eu lancei Corpo Sem Juízo em 2020. Isso para a internet, né? 3 anos para a internet já é 30. Então, o meu disco é extremamente antigo, é ultrapassado. E eu tenho noção disso. E eu poderia lançar qualquer tipo de música genérica, para colocar nas plataformas e tudo mais, mas não seria eu. E isso é um lugar que eu posso falar com tranquilidade, porque por mais que tenha esse intervalo de 3 anos, eu continuo sendo convidado para os festivais, eu estou sendo convidado para estar aqui, sabe? Continuo sendo algo interessante, porque eu comecei a mirar o meu trabalho a fazer algo onde eu estudei o mercado e eu sabia o que estava faltando. E isso pode parecer presunçoso, mas é justamente nesse lugar. Então eu sei que a produção artística e como eu dedico ao meu trabalho, ele acaba sendo único. Então isso acaba gerando vontade de contratantes, de eu estar presente, sentem falta de algo parecido com o que eu proponho. E daí a gente vai construindo uma carreira de vanguarda e aí acaba não sendo um trabalho tão velho assim, sabe? E claro, quero lançar, quero... E como você divide o seu tempo? Você vai fazendo tudo junto e as ideias vão surgindo. Eu sou um caos. Minha produção é completamente caótica. Às vezes eu acordo no meio da madrugada, tem uma melodia, aí eu vou lá, pego o pedal, faço, gravo, volto a dormir. Aí às vezes vem uma letra, às vezes não vem nada, aí eu fico batendo a cabeça na parede. Aí às vezes eu transo com alguém e vem um disco inteiro. A musicalidade no gemido, né? Exatamente. Muito, muito caótico, mas eu gosto e eu me entendo dessa produção, assim. E eu acho que eu consegui entender quando eu tenho coisas novas, quando meu corpo está dizendo, cara, você tem assunto novo aí para tratar, mergulha nisso, vai nessa, assim, sabe? Sim. E sempre vem também sinais do além, quase, é bem interessante, sabe? Como você divide o seu tempo, como que você faz? Como que você está se preocupando aí?
Varia muito, varia muito. E também varia muito para o quê? Quando eu faço, sei lá, participação, feat, eu sei trabalhar muito bem sob pressão e quando eu vou compor para outra pessoa é muito fácil para mim. É muito fácil. Quando eu vou participar de um feat ou vou fazer alguém pede uma composição para mim, eu acabo compondo muito fácil. Parece que é mais fácil do que pra gente. Nossa, pra mim é impossível, imagina. E aí é isso, tem os momentos que eu preciso fazer um exercício, assim, de tipo, não, hoje eu vou sentar e vou escrever alguma coisa, nem que seja uma frase, mas aí tem momentos também que é meio Chico Xavier, assim, sabe? Que eu fecho o olho, a mão vai, assim, parece que vem do além. Então é muito maluco, mas uma coisa que eu preciso muito é sempre ficar me forçando a disciplina, porque eu sou muito criativa, eu fico pensando em muitas coisas a todo tempo, mas eu não tenho disciplina de anotar, de escrever, tipo, foca nisso, que não sei o que, que não sei o que. E eu tenho um lugar também que eu preciso sempre estar atenta com quem está ao meu redor, porque eu acho que por conta de, enfim, de ter uma insegurança traumática de infância, assim, e de ter crescido muito sozinha, eu preciso de pessoas que mostrem interesse no que eu estou propondo. Porque às vezes eu tenho ideias mirabolantes, assim, e aí eu falo, ai, gente, inventei, sei lá, alguma coisa, assim. E se as pessoas estão cagando pra mim, eu deixo passar. Mesmo sabendo que aquilo é extremamente intrigante, genial. Mas eu acho que isso tem a ver com a homo-lesbo-trans-bifobia interna, assim, é quase como uma síndrome de impostor. Total. A gente tem que dar um jeito de fazer a virada de pensar como se nós fôssemos homens brancos, cisgêneros e heterossexuais. Sim. Eles têm cada ideia ruim, eles acreditam tanto nessas ideias, né? É real. Eu tô fazendo essa virada, assim, eu tô tentando fazer esse exercício dentro de mim, sabe? Acreditar mais no meu escopo estético, no meu escopo ético e também se reunir com pessoas que querem comprar a tua brisa. Eu acho que isso é fundamental. Pois é, e isso precisa pensar com cuidado, principalmente sobre essas projeções, assim, de uma galera que quer realmente estar com você, porque é chato trabalhar com arte, é chato, não é tão legal quanto parece. Trabalhosíssimo. É super trabalhoso. É instável. E daí é cansativo você apresentar as suas novas ideias, assim. E daí, às vezes, a pessoa com quem você está trabalhando ou dividindo seu processo criativo até ache que aquele projeto é massa, mas aí vai falar, tipo, porra, de novo, Jupe. Mas você não vai fazer. Que eu não sei o quê. E aí aquilo vai diminuindo ainda mais sua autoestima, né? Você vai perdendo sua vontade de fazer. Então, acaba sendo... E é isso, esse processo para mim, essa divisão, ela acaba se dando, às vezes, de uma forma que eu não controlo. Mas o que tem me tranquilizado muito é que eu tenho tentado tornar isso cada vez mais leve. Tipo, porque não vai ser todos os dias que eu vou me sentir interessante, assim como não vai ser todos os dias que eu vou me achar bonita. Tem dia que eu vou me olhar no espelho e falar, nossa, Jupe do Bairro, que gostosa, atravessa vai atrás, quero beijar sua boca. Tem dia que eu vou olhar no espelho e vou falar, nossa, Jupe do Bairro, hoje nem a remela se tirou, assim não dá pra te ajudar. Dá trabalho ser uma piranha intelectual, eu acho. Dá trabalho ser uma piranha intelectual. E daí, é isso, são umas dosagens, se identificou, né? E aí são dosagens e microdoses de autoestima, de autoconhecimento. Mas não para de fazer seu trabalho, não, é tão bom. Não, eu não quero parar, mas eu sinto que, aquelas em primeira mão pra vocês, eu sinto que eu tô bem esgotada da música, assim, eu acho que eu tô já quase
pulando fora. Eu tenho muitos projetos ainda, né? Quero gravar. Tenho pelo menos 2 discos para entregar. Mas qual o problema da música para você? É muito cansativo. A negociação é extremamente injusta. A gente não consegue executar o nosso trabalho com tranquilidade, sabe? Então eu tô... A competição é injusta também. A competição é injusta. No final das contas, a indústria da música, ela te quer como... É isso, porque nós, enquanto corpos que foram negligenciados durante anos e anos, durante os anos assim, de 2016 a 2019, que teve um grande boom assim, né, dos corpos queers na grande mídia, no mainstream, a gente passa de ser um corpo abjeto a um corpo objeto, e de uma forma inédita, porque uma coisa era a representatividade da travesti lá atrás, na TV, né, na música, que era uma forma de entretenimento, mas principalmente para pessoas heterossexgêneras, porque para pessoas LGBTQIA+, eram exemplos de não seguir. Sim. Então era sempre nítida, né? A chacota que era quando aparecia Vera Verão no domingo, principalmente para pessoas pretas, né? Não héteros, que para mim eu enchia o olho com aquela maravilhosidade, mas ao mesmo tempo eu ficava extremamente constrangida, assim, Era bem emblemático, né? E era super, super dolorido. E daí, de um tempo para cá, nós estamos aprendendo primeiro, a ter pessoas que nos amam, que não nos querem mais mortas. Então, essa ideia de pessoas trans terem fãs, né, de sexualidades não normativas, terem afetos outros, assim, tudo isso é muito inédito, sem contar a era de pioneirismo que a gente vive, né, de primeira deputada trans, primeira campanha de beleza com pessoa preta, enfim, todos esses recortes, que isso já dá uma ansiedade social naturalmente de entrega, assim. E aí esse meu impasse com a música hoje, ele se dá de uma exaustão onde a gente chegou num ponto que a gente está dando um murro em ponta de faca, assim, sabe? E eu sinto que eu tenho muito a colaborar ainda com a indústria da música, com os meus pensamentos, mas eu tenho ficado doente, sabe? Não tenho conseguido entregar com exatidão os meus trabalhos que eu quero entregar, não tenho nenhum tipo de apoio, então tudo que eu faço sai do meu bolso, e daí eu estou fazendo esse investimento que ele não me está dando retorno, assim, e que eu acabo pensando que eu quero pensar em fazer outras coisas para me sentir interessante, pelo menos a mim, assim, sabe? Claro que tem sido uma experiência incrível e tudo mais, eu acredito muito no potencial do meu trabalho, mas eu quero experimentar outras coisas também, porque eu não quero caducar o meu tempo, sabe? E eu não quero ficar mascando chiclete sem sabor, eu quero experimentar outras coisas para que eu me sinta pertencente a mim, que eu possa movimentar outras coisas, outras pessoas de outros lados, e daí assim eu continuo me sentindo realmente viva de novo, assim, sabe? Interessante. Bonito. Mas não é? Se sentir vivo é fundamental. Fundamental, com E certeza. sobretudo para quem faz arte, cara. Total. Vamos abrir para as perguntas, pode ser? O que vocês acham? Tem que usar o microfone por conta da gravação. Quais seriam os outros segmentos artísticos que você imagina atuar novamente? Vamos fazer mais uma? Quer fazer uma?
Oi, maravilhosa. Prazer estar aqui hoje te escutando. Teu show ontem aqui também foi maravilhoso, né? Eu queria que tu comentasse com nós um pouco como é que é esse processo hoje que tu chegou a comentar, né, Ali, sobre ser empreendedor, né? Mas nesse contexto, a gente está em 2023, tem tanta mídia por aí. Para além de ser musicista, tem que ser praticamente uma influencer digital, né? Então, comenta com nós sobre esse processo um pouco, que é maçante, né? Tu tá o tempo inteiro tendo que estar alimentando uma mídia, porque senão tu perde alguma coisa e tu tá fora de uma oportunidade, né? Então, fala para nós sobre esse processo um pouco. Boa. Eu acho que é... Oh my gosh. Eu acho que essa é a pior parte, né? Eu acho que não é nem a música que tem nos cansado. Porque fazer música é uma delícia. Nossa, performar ao vivo é a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Mas ter de lidar com o Instagram e Spotify e não sei o quê, é muito chato, não tem nada ali que dê tesão, que dê prazer, porque é puramente algoritmizado, e aí você vê as pessoas também Não é caindo dedicação, nisso. não é talento. Não é talento. Nossa, essa é a É pior dinheiro, é parte. questão de dinheiro, a verdade é essa, infelizmente. Bom, eu tô escrevendo meu primeiro roteiro, né? Eu fui Está interessada nas narrativas, né? Sim, agora eu quero me Vamos lá aprofundar para o pra corte leitura. lacaniano do talk. Agora tive um projeto contemplado pela Natura Musical, onde eu vou fazer o meu primeiro longa, então vai ser dirigido, roteirizado e eu atuando, inclusive. Tá sendo uma aventura, assim, uma maluquice, até porque é um longa musical, então eu tô tendo que escrever o roteiro e as letras ao mesmo tempo. Então eu paro aí, tipo, imagino, aqui vai ter uma música sobre isso. Aí eu preciso ir para outro caderninho para ver as anotações das músicas, assim, e já imaginando cena, e tá sendo uma maluquice. E então essa vai ser um lugar que eu quero experimentar. Para quem não sabe, eu dirigi os meus videoclipes também, né? Então é uma vontade que eu tenho de dirigir videoclipes de outras pessoas também. Ai, dirige o meu. Não, só chamar. Que massa. Então eu tenho vontade de roteirizar para outras pessoas também. E principalmente trabalhos outros, assim, né? Porque uma coisa é a minha narrativa e eu projetar o que eu quero ver e quero que as pessoas vejam e sintam. Mas outra coisa é aquele trabalhinho, assim, de eu tenho essa ideia, que eu não sei o que. Eu gosto muito de colaborar assim também, sabe? Então eu tenho muita vontade de explorar isso também. E agora eu tô com uma vontade de começar a tatuar. Eu amo muito que ser artista transviado, você vira massagista, você vira DJ, Não, tem um leque você de vira possibilidades. hostess. Tem um leque de possibilidades. E agora eu tô com vontade de tatuar também, mas eu já falei que vão ser tatuagens autorais. Eu vou tatuar o que eu quiser na pessoa. Você vai lá, chega e fala, é tanto. Aí eu tenho um desenho lá. Não vou tatuar pimentinha. Eu quero ser aquelas estrelas, esses olhos, Cerejinha. Não vou. E, bom, olha, e sinceramente, sobre ser empreendedora e minha empresária, é o menor dos problemas, apesar da falta de dinheiro, né, que aí eu tenho que contar comigo mesmo para suprir minhas necessidades. Sim. Mas é extremamente cansativo e também se dá esse rolê, porque eu não faço mais música, e olha que maluco, eu sou cantora, mas atuar com a música é o meu menor cachê. O que eu ganho cachê de fato é fazendo publicidade, flertando com outros lugares, e, falando sobre a minha carreira, inclusive, dando palestra sobre o sucesso do meu Quicante, que foi no ano, né, super, a transição de 2019 para 2020, assim.
E daí isso tem sido uma fonte de renda maior do que o ofício que eu me propunha fazer. E isso é muito, muito contraditório, assim, porque claro que bom que eu consigo fazer isso ainda, mas até chegar à entrega desse trabalho é muito cansativo, porque é isso, é a sua distribuidora falando que você tem que fazer vídeo dançando, pega essa música aqui e viraliza, que aí a gente consegue fazer uma injeção para que tenha views e tudo mais. E aí você fala, tipo, porra, você tá pedindo pra eu dançar uma música que nem é minha, inclusive. Já vou ter que dançar e a música não é nem minha. Aí você me fode, né? E daí tem essas etapas, assim, que são muito, muito cansativas, mas eu tento fazer com que tudo seja a partir da minha linguagem. E por mais que a barriga ronque, eu preciso fazer trabalhos com que eu me projete futuramente. Porque isso é muito perigoso, porque existem propostas, sei lá, Riachuelo, de fazer uma campanha, e daí eles vão dar uma quantia X que vai ser um dinheiro bom, porque show não dá dinheiro, streams tão pouco, sabe? Você for a Ariana Grande ou a Taylor Swift. Sabe? E não dá, então a gente tem que fazer essas outras artimanhas. Porém, eu tenho que ser inteligente e fria, né? Para saber que se eu aceito uma campanha da Riachuelo, fazer uma campanha da Riachuelo, por exemplo, vai ser um montante de dinheiro e aquele dinheiro vai acabar. E pode ser meu último trabalho, inclusive, até porque o meu público sabe todos os problemas de se envolver com uma Riachuelo, por exemplo, sabe? Então é igual, campanhas de beleza também. Às vezes é melhor não fazer uma campanha de beleza para que você consiga guardar e projetar sua imagem, do que um trabalho que ele possa fazer com que você faça nunca mais nada e ter que repensar sua carreira, sabe? Então esses acabam sendo os maiores desafios, mas eu preciso sempre, quando eu deito no meu travesseiro, eu preciso lembrar dos meus acordos comigo mesma. Coisas que eu não topo fazer, que são inquestionáveis, por mais que a barriga ronque. Existem propostas que eu não quero nem saber valor, porque diabo atenta. Reunião com gravadora, por exemplo. Nossa, sempre que eu vejo lá gravadora para marcar reunião, eu falo, eu não quero nem saber, porque a gente sabe, existem coisas que a gente sabe já como funciona, e principalmente em corpos como o meu, entende? Então, tem coisas que a gente prefere passar e entender de outras maneiras como fazer. E a gente tem visto também, né? Artistas que são incríveis, extremamente afiados, incisivos, retrocedendo esteticamente, retrocedendo eticamente, por conta desse acordo com o neoliberalismo. Sem contar que quando te colocam na geladeira, né? Porque é isso, existe uma ótica do mercado que ele trata o seu corpo, os seus recortes como demanda, né? Então lá em 2017, a pauta eram pessoas trans. E aí vamos falar sobre pessoas trans na música. Aí deixou de ser interessante, beijo de pessoas trans. Agora vamos falar sobre PCDs. Aí vem todo mundo PCD. Ai, PCD. Agora fica ali no cantinho com a galera trans, tá bom? Vocês já foram. Agora pessoas pretas, mulheres gordas, e vão tratando as nossas pautas em demandas. E por isso que a gente precisa estar sempre atenta para entender quais são as faltas de fuga. Porque a representatividade, ela é importante, mas a representatividade é uma faca de 3 gumes.
Uma que ela representa e ela pode criar imaginário para pessoas de falar, olha, Jupe do Bairro chegou lá, então eu posso chegar também. Ela pode ser uma representatividade estática, onde falam, olha, Jupe do Bairro tá lá, tá fazendo por mim, então eu posso ficar aqui sentadinha, quietinha e colocar todas as minhas perspectivas de que ela vai morreu atingir. e viveu por nós. E tem a terceira, que é a representatividade que o mercado quer mostrar, né? Então é uma forma de capitalizar as nossas dores, as nossas vivências, lucrar com isso e fazer esse descarte quando deixar de ser interessante. Então você já não é mais uma pauta interessante, você vai ficar lá e daí a gente começa a disputar entre nós mesmos a partir dos nossos recortes de corpo, né? Então é muito nítido ver, sei lá, a disputa de playlist lacradores, que tem As Bahias, Linda Quebrada, Jupe do Bairro, Jalu, não sei o quê. Gente que não tem nada a ver musicalmente uma coisa com a outra, tá colocada na mesma caixinha porque são LGBTs. E aí você vê só pessoas cisgêneras e heterossexuais nas playlists de rap, nas playlists de samba, não sei o quê, e a gente disputando as mesmas migalhas, sabe? Eu não quero mais falar nada, acabou. Não, mas é isso. É muito triste. Eu acho. A pior parte é que fazer música é muito gostoso. É uma delícia, Nossa, é uma delícia. Muito bom. Alguém tem mais questões? Você tem uma questão? Você tem? Eita! Bem bomba. A nossa Marlene Matos. Bom, desses espaços de música, né, a gente sempre discute todos esses problemas, que a gente sabe que são vários, o festival existe por conta disso até. Mas eu queria saber de você, quais são as suas perspectivas de futuro para todo esse rolê que a gente está fazendo e movendo muito? O que você espera que aconteça, que mude? O que você espera que você faça de diferente a partir de agora? Olha, sendo bem sincera, eu sou muito pessimista. Eu também. Porém, eu não sou derrotista. Eu sou E teimoso. tem uma diferença muito grande. Eu não vou entregar meus pontos. E acredito que tudo que a gente construiu até agora não tem volta. Mas eu sou pessimista sim, principalmente quando a gente vê quem está fazendo sucesso e o quão o sucesso é subjetivo, mas que ele acaba sendo um facilitador, um limitador da sua arte. Então, o que eu quero fazer é com que eu continue sendo fiel a mim, mesmo com as minhas complexidades, com as minhas contradições. E eu quero fazer também com que as minhas redes afetivas se tornem efetivas e econômicas de fato, né? Então eu quero ficar dura porque eu estou pagando bem minha banda, quero investir sim em bons looks, quero entregar um trabalho com maestria, com dedicação e tudo isso. E por mais que seja doloroso e a gente entenda o quão desonesto é a injeção de uma artista receber 1,5 milhão só para trabalhar com marketing, enquanto a gente tá Sem nem ter feito disco. sem nem ter feito Sem nem ter disco. feito obra. Isso que é o mais escandaloso. Né? E a gente tem que pedir 5 mil de advanced para trabalhar e não consegue, sabe? Eu quero que isso continue sendo contestador para mim e que continue me trazendo raiva, porque raiva é transformador, né? Raiva é importante. E o que a gente precisa é saber canalizar essa raiva, né? Usar essa raiva como motor, né? Não como um paralisador. Então, eu estou tranquilo. Enquanto eu tiver raiva, eu acho que vou estar trabalhando e é justamente a raiva que faz eu querer transformar a sociedade, o meu presente e fazer com que eu projete futuro. E você sabe que, sei lá, pelo menos eu tenho pensado nas soluções para mim, assim.
Eu estive ouvindo de um amigo com muita frequência algo que me incomodava muito. Ele sempre me dizia: ah, mas você pensa isso porque você vive numa bolha. Ah, mas você faz isso porque você vive numa bolha. Porra, vivo, que bom que eu vivo na minha bolha, que eu consegui criar minha bolha e que ela é incrível, e que ela tem você, e artistas incríveis, e músicas incríveis, e filmes incríveis. Eu acho que a cultura transviada, ela sempre foi feita às margens mesmo, sabe? Talvez valha a pena a gente parar de ser seduzido pelo neoliberalismo mesmo, sabe? Pelos grandes talões de cheque aí que vão comprar as nossas almas e as nossas obras e a nossa estética e tudo isso que a gente construiu, que é muito difícil de ser construído. Precisa de muita coragem, muita força para fazer isso desse jeito, sabe? Então, sei lá, eu acredito ainda nesses circuitos ditos alternativos, mas que são alternativos até a página 2, né? Porque aí vem um artista hétero cis branco, chupinha toda essa estética, bota lá no videoclipe porque contrata meia dúzia de bichas para compor aquela estética, e aí outras bichas mais vão lá e compram aquilo como se fosse vanguarda, como se fosse hype, como se fosse legítimo, como se fosse genuíno, sabe? Sei lá, do meu ponto de vista a gente vai continuar criando, a gente vai continuar sendo interessante, com ou sem dinheiro, melhor com, óbvio, e eu quero muito que a gente consiga pagar os nossos e fazer circular dinheiro entre os nossos, mas eu também sou completamente pessimista, assim, por isso também tem sido muito difícil conviver comigo nos últimos tempos, sabe? Comigo mesmo, inclusive. Imagina para os outros, é sério, porque o cenário musical, eu nunca vi o cenário musical brasileiro de midstream e de mainstream, nem se fala, eu nunca vi tanta precariedade em termos de estética. Tá muito ruim, não era assim há 10 anos atrás. Piorou muito, as redes sociais, as plataformas de streaming detonaram com a gente, assim, sabe? Mas eu acho que tem solução, assim. Não uma solução para todo mundo, não penso mais em soluções macropolíticas. Mas na micropolítica, sim, eu acho que a gente vai continuar organizando festivais. Porra, o David Bowie nos anos 70 tocava para 200 pessoas. Vamos tocar para 200 pessoas, vai ser incrível, vai ser chique. E é isso, não, e a cena alternativa, ela pode dar uma balançada, principalmente nesse momento que nós estamos em uma transição, né, de governo, então isso é muito importante a gente pensar, que aí senão a gente fica, ai, só eu tô dura, ai, o que eu tô fazendo? Tá todo mundo na Europa vendo Beyoncé e eu tô aqui fugida, não sei o quê, mas é isso, a gente precisa se atentar a isso, e a cena alternativa ela sempre vai acontecer porque é daqui que saem as referências do mercado, sabe? É daqui que é a fonte de inspiração, de criação, de quem tá no mainstream, sabe? Então, ela pode balançar, tem rachaduras, mas não vai ceder, porque é insustentável, sabe? A cena independente, a cena criativa de rua, alternativa, é o que alimenta o país, é o que alimenta a arte, é o que alimenta a cultura, é o que faz tudo ser genuíno e fresco e interessante ainda, sabe? É a gente que cria novos paradigmas, novas linguagens. Inclusive, eu acho que um dos problemas dessa cena que a gente viveu nos últimos 10 anos, e que bom que eu estou lembrando disso, porque eu queria tratar disso com você, é que essa virada da MP Bicha não quis matar a linguagem da MPB, a linguagem tropicalista, os grandes cânones da música, sabe? Mudaram-se os corpos que performam essas músicas, mas o repertório não mudou, a linguagem não mudou. E eu acredito que seu trabalho é precioso justamente por isso, porque muda essa lógica. Eu acho uma loucura o que você faz no palco, porque é funk, é trap, é gospel, é emo, é rock, sabe? Eu acho que você... Eu não sei se isso é intencional, se você estava preocupada com mudar a linguagem. Como que você pensa isso? Você também acha isso? Ou não? Ou estou errado? Acho super. E o que eu mais queria fazer, assim, quando eu penso em mudar a turnê, né, estruturar a turnê, eu quero que seja
autossustentável, porque o autossustentável ele é questionável, assim, sabe? Você entrega, a pessoa pode não gostar, mas falar que não é legítimo, aí já é mancada, sabe? Então é isso que eu queria fazer. Eu queria trazer as minhas referências, trazer por onde eu naveguei, desde da cena punk, com o hip hop, que foi meu berço por morar no Capão Redondo, o funk, desde que eu trabalho com Linda Quebrada, enfim. Então queria que fosse uma grande viagem, as minhas referências, assim, e eu acho que tem dado certo, assim, sabe? Eu consegui, né? Consegui trazer. É muito singular, não tem ninguém no mundo, eu acho, que tem o teu som. Sim, não, Acho e foda. eu tenho gostado muito, principalmente, de como eu tenho chamado a atenção de tanto de artistas que eu gostaria de chamar a atenção, né? Enfim, gravei com as minhas referências, Pitty, Fresno, sabe? A Pitty é legal. Muito, muito. Não, tatuei a Pitty, né? Eu gosto muito dela também. Não, eu sou apaixonada. E também ganhei prêmios a partir daquilo e tudo mais. Então eu fui fazendo com que fosse legítimo para mim e que eu conseguisse, que fosse incontestável, que seria verdadeiro. Assim. Mas você acha que a gente tem chances de mudar a linguagem musical brasileira? Você acha que a gente tem chances de... Eu tenho que falar isso. De matar esteticamente a Tropicália? Ou pelo menos esse compromisso que os artistas, mesmo os contemporâneos, têm com a Tropicália? Cara, é muito difícil, sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que sempre vai existir a cena alternativa e tudo mais, sempre vai existir também a hegemonia do que é uma música boa. Sabe? Exatamente. Com o monopólio ali, criando seus artistas. E é isso, sempre vai ter esse lugar do que é a música boa, do que é o mais palatável. E aí tem essas reuniões no Rio Vermelho com os artistas do momento e com a antiga MPB, fazendo uma junção e se validando. E aí quem não tá lá é alternativa, é o resto, né? É a margem, assim. Então eu acredito, nesse lugar eu sou derrotista e por isso que eu precisei criar um espaço para que eu me sentisse pertencente. Porque eu sabia que eu não ia estar nesse lugar. Eu sabia que quando fossem chamar, sei lá, referências de pessoas com quem eu me relaciono, e musicalmente ou não, assim, eu não estaria lá. Então, tipo, fui mirando para outro lugar, para que fosse um lugar que eu pudesse existir, assim. Então, é isso. Senão, não trabalha, né? Eu não vou ficar disputando um lugar que não é meu também, nada de outro, não é minha. Não precisa. Vamos fazer a última pergunta, pode ser? Embora eu concorde, seja tão derrotista quanto vocês nesse aspecto, eu gosto de observar os movimentos que as coisas estão tomando, né? E as hegemonias, elas estão começando a prestar muito mais atenção nesse corre todo que a gente está fazendo. Não à toa te chamaram para o Palusa, não à toa tem um porn no line do Detal. Né? Essas coisas estão começando a incomodar e a interessar. Eu acho que é mais incomodado que a interessar, na verdade. Porque o público demanda essas coisas. E se eles... Ficou insustentável fingir que essas pessoas não dá para fingir. Então eles precisam disso. Eu acho que que a partir do momento que esses espaços são dados, a gente precisa catar a mão de todo mundo e falar, vai, arromba a porta e entra. Mas é esse movimento, você tem que arrombar a porta. Exatamente. Eles abrem uma frestinha, então a gente vai. Acho que nesse sentido, tudo isso que a gente está discutindo tem surtido efeito, né? Gosto falando da transição de governo. Aconteceu agora, pelo menos 2 anos para o dinheiro chegar na mão da galera, para as coisas começarem a voltar. Mas aí eu te pergunto, deixa eu elaborar só para não... Eu tenho show de rock aqui atrás. Tudo rolando na música. Eu tô amando as trilhas sonoras de fundo. Você acha que, vou chutar baixo, em 5 anos,
a gente vai ter um cenário muito mais possível para isso que a gente está fazendo, a partir de todas essas perspectivas? A gente precisa voltar a se organizar, de fato. A gente está muito... A gente, eu digo, a nossa cena mesmo, a nossa cena está muito dispersa, muito dispersa. E eu lembro que isso aconteceu muito quando o Facebook foi mais popularizado e a gente conseguiu ter grupos de reconhecimento, e daí de um lado ficavam grupos de militância preta, com um recorte LGBT, e aí grupos queer, e aí a gente ficava tudo fragmentado, assim. E eu senti que principalmente a pandemia, ela deu uma dispersada mesmo, porque aí a gente voltou a falar unicamente com os nossos grupos, com as pessoas com quem a gente tinha mais coisas em comum, as alianças que a gente já tinha feito, assim. E aí eu sinto uma certa esquizofrenia entre nossos relacionamentos hoje em dia, assim. E daí parece que artista tá contra produtor tá contra artista, e aí todo mundo tá meio numa relação meio estranha, passiva-agressiva, e num bloqueio enérgico mesmo, né, de comunicação e tudo mais. Então eu acredito que tudo é possível, assim, até num prazo menor, mas eu acho que a gente precisa se reorganizar mesmo, se reentender, porque para as grandes instituições, marcas, e da onde vem o trabalho que a gente recebe, para eles é super de boa a gente estar nessa confusão, porque é mais fácil de nos controlar, e aí se você falar mal de mim para quem vai nos pagar, para eles vai ser de boa, porque aí da próxima vez eu não venho, aí dá para chamar algum outro valor, não sei o que, sabe, para eles é ótimo, mas pra gente a gente precisa realmente voltar a se alinhar, assim, e isso é questão de tempo mesmo, né, eu acho que tensionar e tempo, porque tem sentido essa necessidade, assim, e muito importante falar não também, sabe, os nãos, assim, não topar tudo, mas justificar também, sabe, isso eu faço com muita tranquilidade com o meu trabalho. Eu gosto sempre de passar feedback, gosto sempre de quando declinar um trabalho, falar o porquê eu estou declinando aquele trabalho, e sempre justificando, porque a pessoa pode cagar e nem querer ler meu e-mail, mas ela vai lembrar que eu escrevi, eu me dediquei a explicar para ela, e ela pode nunca mais querer me contratar, mas ela vai repensar quando for contratar outra pessoa, né? E aí a gente não fica só no egoísmo só pra mim, tipo, então vamos deixar uma herança nessa porra, que seja, pelo menos, né? Exatamente. E aí a gente precisa se propor a essas mudanças, mesmo que elas sejam o último e-mail que você vai mandar para aquela pessoa, para aquela instituição, mas pelo menos, de alguma forma, alguma coisa vai transformar. Ou transtornar. E é isso. Transtorna a música. Transtorna a música. Essa é a edição 2.0. Jubi, eu queria muito te agradecer. De verdade. Espero que você tenha curtido. Muito obrigado. Obrigado também a todo mundo que veio, que tá aqui, com a gente. Valeu. Não desistam da arte, ok? Não desistam. Vocês que vão ver isso aí no YouTube depois, é importante. Né? É isso aí. Beijo.